dedo nela. Ei, Beatriz! Tudo bom? Carla Cabral, acabou de entrar. Jaqueline. Oi, pessoal. Bia. Ana Cláudia. É a chamada. Luana. Oi, Luana. Oi, Ana Cláudia. Bia. Marlice. Estamos cheios de gente. Oi. Boa noite. Também, a gente também tá com saudade. Ei, Cristina. Vivi entrou. Aí, Vivi. Daniela, Márcia, Ana Cláudia, todo mundo. A Cláudia. Tudo bom, Cláudia? A Vivi. Nós te amamos, Vivi. Eu não consegui nem achar aqui. Ué, por quê? Não sei. Tudo bem aqui. Peraí. Agora. Olá, Mirelle, minha colega. Fono. Ei, Jaime, querido. Oi, Lúcia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Jennifer. Não tá ouvindo? Alguém mais tá com problema de som? Entrou. Entendeu? Oi, Valéria. Boa noite. Boa noite, Camila. Perguntar por aí mesmo, isso aí. Isso aí, as perguntas vocês digitam que a gente vai respondendo, tá bom? Bem, enquanto o pessoal vai entrando, antes da Tamara começar a falar, eu queria fazer um aviso que no dia 19 agora, no sábado, nós vamos ter o nosso primeiro mutirão de atendimento. Então, nós vamos ter aqui em São Paulo um atendimento para os pacientes de ELA. Vai ser um atendimento mais ou menos como ocorre na Unifesp, aqui no ambulatório da neuromuscular. Vai ter fono, fisiomotor, fisiorrespiratório, nutricionista, TO, psicólogo. Vão estar todos os profissionais que são do ambulatório. Vai estar a Tamara, vai estar o Dr. Mauro Vidigal, pneumologista, vai estar a Jennifer, completando as 3 pessoas que vão vir de Belo Horizonte, vai estar o Tiago e a Alessandra Dorsa de Goiânia e todo o pessoal de São Paulo aqui que também é referência em esclerose lateral amiotrófica. Vocês vão passar por todas as especialidades, os pacientes. Nós temos alguns posts no grupo, está no nosso site, na capa do site da Procura, www.procuradaela.org.br. Na capa do site você clica lá, onde está dizendo do mutirão, tem um formulário para ser preenchido. A gente já recebeu bastante pacientes interessados em participar. Quem quiser, gente de todo o Brasil, tá vindo gente de Tocantins, de Goiás, de Minas, enfim, quem quiser preenche, né? Quem acha que tem condição de vir, preenche o formulário e a gente vai selecionar os casos. Quem faz essa seleção é a equipe multidisciplinar, são os profissionais que vão selecionar por diversos critérios conjuntamente os pacientes que vão ser atendidos por toda essa equipe. É um atendimento super capacitado, vão passar por todos os profissionais, enfim, vale a pena, tá? E depois eu vou falar de novo sobre isso, tá bom? Agora eu vou deixar um pouquinho a Tamara falar um pouquinho. E estou muito feliz aí com vocês. E Tamara, teve alguma pergunta, alguma coisa? Já teve. Perguntaram se vai ter em outros estados também, se vai ter só em São Paulo.
Então esse vai ser o a nossa guia, vai ser o nosso primeiro mutirão. É um teste, a gente vai ver como vai sair e eu espero que dê tudo certo e a gente pretende replicar esse modelo em outros estados. Boa. É isso. Excelente. Muito bem. Deixa eu ver quantas horas. Já deu uns 10 minutinhos, né? Acho que a gente pode começar. Já, podemos. E aí o pessoal vai entrando. Então, boa noite, pessoal. É bom essa oportunidade de a gente estar aqui ao vivo, de interagir, né? Ter essa oportunidade da gente trocar um pouquinho e trocar conhecimentos, principalmente. Então, vim para falar um pouquinho sobre qual que é o papel da fono, o que é a fonoaudióloga, o que um fonoaudiólogo pode auxiliar no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Bom, então primeiro eu vou começar falando o que o fono trabalha. A gente vai trabalhar os aspectos de voz, fala, deglutição e comunicação. Pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. A voz a gente designa como o ruído laríngeo, é o que é produzido aqui na fonte. A fala é o que é articulado na cavidade oral, nas nossas caixas de ressonância, é o que eu mexo para formular os sons da fala. A deglutição é o ato de mastigar, de manipular esse alimento na boca e engolir. E a comunicação se refere a qualquer forma que a gente tem para se expressar, para se comunicar. Então, eu posso me comunicar verbalmente, posso me comunicar por fala articulada, só mexendo. Posso me comunicar direcionando o meu olhar. Então, são conceitos muito mais amplos. E uma coisa que eu acho importante de falar. Quando que a fonoaudiologia deve começar o trabalho com o paciente que tem esclerose lateral amiotrófica? Assim que é dado o diagnóstico. Normalmente as pessoas acham que tem que começar a fazer fono quando o paciente engasga, quando a voz está muito alterada, quando o paciente não consegue mais engolir, está engasgando demais. Então, na verdade, a gente tem que começar lá atrás, na hora do diagnóstico, porque aí a gente consegue acompanhar esse processo. Às vezes é muito difícil a gente chegar e tentar modificar alguma coisa, sendo que a gente não conhece o paciente antes. A gente não sabe quais são os hábitos, qual que é a forma que o paciente já se alimentava antes, né? A gente não sabe classificar a voz, porque a gente não conhece a voz antes da alteração. E é muito importante porque a gente tem como auxiliar no processo de progressão. Então, assim, a doença tem várias etapas. E se a gente estiver atuando desde o começo, a gente consegue preparar as pessoas para cada etapa, com manobras, com compensações, com a comunicação alternativa, com tudo. Então, é muito importante que a gente possa estar junto ao paciente desde o diagnóstico. Outra coisa que é muito importante, por que a gente tem que estar trabalhando desde sempre com esse paciente? O que eu não uso, eu perco. Isso é uma regra básica. O que eu não uso, eu perco. Se eu deixar uma musculatura em desuso, além da progressão da esclerose lateral amiotrófica, eu vou ter uma perda funcional porque aquilo ali está parado. E não tem jeito. Quando a gente começa a fazer determinados tipos de compensação, a gente acaba deixando algumas estruturas de lado. Então, é importante que a gente esteja sempre nesse processo, exatamente para a gente estimular essa musculatura. Fazer alongamento, fazer os exercícios mesmo para movimentar, para dar função para essa musculatura. A gente pode auxiliar também, às vezes, nas fasciculações, às vezes até naquelas, né, aquele monte de contração involuntária. Se a gente estiver estimulando, mantendo esse músculo ativo, a gente consegue atenuar um pouquinho disso. Eu estou vendo o pessoal falando, algumas pessoas estão falando que travou, pode ser às vezes por causa da internet. Mas a gente vai deixar esse vídeo gravado e ele vai estar disponível depois. Então, se alguém perder um pedacinho, não preocupa não, que depois vai ter oportunidade de ver. A maior dúvida, né, a gente vê aí pelo grupo, o que as pessoas mais falam,
está sempre relacionado à disfagia, não é? A maior queixa, né, o que o pessoal vem sem falar é sobre a disfagia. Então a gente engasgos, né, principalmente. Isso, exatamente. E era isso que eu ia falar. O que que é essa disfagia? O que que é o conceito de disfagia? É a alteração do transporte da boca ao estômago, de medicamentos, de alimentos, secreção, saliva. Então, toda vez que a gente engole, isso tem que ir direto para o estômago. Quando erra esse caminho, que às vezes a pessoa engasga e fala assim, nossa, peraí, parece que caiu no buraco errado. Caiu no buraco errado. É exatamente por isso que está engasgando. Então, e a disfagia é muito mais complexa do que a gente imagina. Ter disfagia não é engasgar apenas, porque existem várias fases da deglutição. Então, desde que eu olho para o alimento e reconheço aquele alimento, já é uma fase da deglutição, é a fase antecipatória. Então, a gente tem as fases em que o alimento está na boca. Então, quando um fonoaudiólogo está avaliando um paciente, a gente olha a forma com que o paciente morde esse alimento, como ele mastiga, como ele manipula esse alimento na boca, o tempo que ele gasta para conseguir fazer a fase faríngea mesmo da deglutição, que é quando o alimento ele é transportado da boca para a garganta, né, que é a faringe, e aí ele vai descendo para o esôfago e aí a gente tem a fase final, que é a fase esofágica. Então, a gente observa tudo isso. Então, qualquer transtorno nesses processos é o que a gente chama de disfagia. Quais são os sinais de disfagia? Vão ser dificuldades de mastigação, dificuldades de captar o alimento, então dificuldade para morder, mastigar, manipular esse alimento. Então, às vezes a pessoa engole, mas se a gente olha dentro da boca, ainda tem um tanto de alimento parado. Então, alimento parado na cavidade oral também é um sinal de disfagia, é uma dificuldade de deglutição. O alimento que escapa para fora da boca. Pode ser porque eu perdi o controle do alimento por causa do lábio, que o meu lábio não consegue mais fazer esse selamento, ele não consegue mais fechar para eu engolir. Ou pode ser porque o controle motor oral está tão alterado que ele escapa para fora mesmo. Sensação de alimento parado na garganta, aquela sensação que você engole, mas continua engolindo, tosse, aí vem o principal, né, gente? Todo mundo fala. Tosse e engasgo. E aí a gente não pode, assim, menosprezar essa situação. Porque às vezes a gente pergunta assim pro paciente, você tá engasgando? Não, não tô engasgando. Eu só começo a tossir quando come. É um sinal. Às vezes não é aquele engasgo horroroso que a pessoa chega a mudar a cor, fica vermelha ou fica até roxeada, azulada, né? Mas uma tossezinha, ou então eu engoli e fico... fica aquela coisa estranha na garganta. Isso também é um sinal de disfagia. E são sintomas sérios que a gente não pode simplesmente ignorar. Tem que dar sua devida importância. Porque toda vez que a gente engasga, toda vez que a gente tosse, significa que o alimento bateu na portinha errada. Porque a tosse é uma proteção. Então, quando eu cheguei a tossir, é porque alguma coisa irritou a prega vocal, a corda vocal, e fez com que fosse acionado o reflexo protetivo da tosse. Então, a gente tem que se atentar muito bem a isso, porque toda vez que acontece isso, é um risco iminente de broncoaspiração. Desse alimento não ficar só ali permeando a via aérea, mas realmente ele descer e ir para os pulmões, causar uma pneumonia e realmente levar o paciente a uma infecção e complicar muito o quadro pulmonar. Por isso que é a nossa preocupação tão grande. Os líquidos são os alimentos mais fáceis de se engasgar, né? É engraçado que às vezes a gente faz a pergunta, né? Você engasga? Não, só com água. Mas não é só com água, é principalmente com a água.
o líquido, ele tem uma velocidade muito grande de propagação. Então, ele escorre muito fácil mesmo. É muito comum e fácil engasgar com líquidos ralos, os líquidos finos, a água, né? Por isso que é muito importante uma avaliação fonoaudiológica. Às vezes, a gente fica um pouco limitado quando a gente vê algum tipo de pergunta, porque a única coisa que a gente pode falar é: procura um fonoaudiólogo, porque realmente precisa dessa avaliação. A gente tem que fazer a avaliação de todas essas fases da deglutição, observar os sinais clínicos para poder indicar ou contraindicar a alimentação ou, às vezes, algum tipo específico de alimento. Os espessantes a gente utiliza muito, exatamente porque ele vai dar uma viscosidade. Ele vai fazer com que esse líquido fique mais grossinho, mais fácil de engolir, porque aí eu diminuo a velocidade desse alimento. Então, quando eu engrosso, eu estou fazendo com que ele propague mais devagar, exatamente para dar tempo de conseguir controlar esse alimento. As consistências, né, podem ser modificadas, seja por uso dos espessantes ou então os alimentos sólidos, eu tenho como deixá-los mais liquidificados, mais macios, moídos. Então, é muito importante. Mais um ponto aí para falar da importância da avaliação fonoaudiológica, porque a gente pode mexer nessa consistência. Às vezes a gente vê, né, o pessoal falando assim: tá engasgando muito, dá tudo pastoso, baixa tudo no liquidificador e dá. Realmente, a consistência pastosa, ela costuma ser uma das consistências mais seguras, exatamente pela coesão das partículas, e aí ele desce um pouquinho mais devagar, igual eu falei. Mas a gente não pode queimar etapas. Para que a gente vai privar uma pessoa de mastigar, de sentir os alimentos, sendo que lá na frente isso pode realmente ser necessário, mas se a pessoa ainda dá conta, a gente não precisa de fazer isso. Até porque senão a gente vai estar estimulando que essa musculatura entre em desuso. Então a gente não pode fazer isso. Por isso é que eu falo de novo, é muito importante uma avaliação fonoaudiológica, porque o paciente ele pode estar engasgando com a comida normal, a que a gente chama de dieta livre, né, ou dieta comum, é a mesma comida que todo mundo da casa come, para ficar mais fácil de entender. Mas se a gente simplesmente, às vezes, cozinhar esse arroz um pouquinho mais, pegar esse feijão inteirinho, bater ele no liquidificador, coar, fazer os legumes mais desmanchando, evitar coisa fibrosa, dura, seca. Às vezes, essa alteração, que pode parecer simples, já vai fazer com que o paciente não engasgue mais. Fora isso, também, as manobras que a gente pode orientar. Então, às vezes, o simples fato da pessoa, na hora de se alimentar, fazer uma manobra de cabeça baixa, na hora de engolir, abaixar um pouquinho a cabeça, pode auxiliar ele muito. Mas eu não tenho como virar e falar que é para todos os pacientes fazerem assim. Porque dependendo do tipo de alteração que o paciente tiver, essa manobra que ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, por isso que às vezes é um pouco frustrante pra gente não conseguir orientar do jeito que vocês às vezes querem. Mas é porque realmente nada substitui a presença física do profissional. Por isso que às vezes eu falo, procura um fonoaudiólogo e pede para o colega nos procurar. Porque aí, a partir do momento que ele me procura, me passa o caso, e eu tenho uma pessoa que está vendo esse paciente lá, a gente consegue dar um norte pro fonoaudiólogo e entendendo um pouquinho mais da doença, né? Só dar um toque, tem muita gente perguntando. Todas as perguntas que vocês estão fazendo, em breve, assim que a Tamara terminar essa parte, nós vamos responder todas, a Tamara vai responder todas as perguntas que estão sendo feitas. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho a gente vai passar para essa outra parte. Pode continuar, Tamara. Tranquilo. Então, como eu disse, é importante a gente explorar a funcionalidade ao seu máximo, não pular etapas. Outra coisa muito importante, principalmente ao nós estarmos falando especificamente sobre esclerose lateral amiotrófica, para todo mundo, mas eu acho que esse público neuromuscular a gente tem que dar uma importância maior ainda, é a interface da deglutição com a respiração.
Na verdade, todas as funções com a respiração. Porque eu dependo da respiração para minha fala, eu dependo da respiração para minha voz, eu dependo da respiração para minha deglutição. Então, essa proximidade, né, dessas duas funções, respiração e deglutição, ela se torna muito mais evidente quando um paciente tem alguma alteração respiratória, né? No nosso caso, até muito mais do que uma alteração respiratória, é uma alteração ventilatória. Quando a gente engole, a gente para de respirar um pouquinho. Aí isso a gente chama de apneia de deglutição. São ali, ó, milissegundos que a gente para de respirar, exatamente para a gente manter isso aqui bem pressurizado. Aí isso a gente chama de pressão subglótica. Quando a gente deixa isso aqui bem pressurizado, a gente faz com que haja uma eficácia na deglutição. E qual que é a tendência? Que com o avançar da doença, a gente perca um pouquinho essa capacidade esfincteriana, que a gente chama da laringe. E até a própria dispneia, ela atrapalha muito. Então, assim, aquele paciente que cansa muito, que ele precisa de puxar o ar, se ele estiver fazendo isso no exato momento, quando ele estiver para engolir, ele vai acabar puxando, ó, esse alimento todo para a via aérea. Então, é uma parte muito importante. Por isso, em muitas vezes, a gente vai adaptar a deglutição à ventilação mecânica não invasiva. O paciente vai estar com a VNI e, ao mesmo tempo, se alimentando. E até essa questão desse cansaço é uma coisa que a gente tem que observar. Será que o paciente não está cansando muito, mastigando? Pode dar uma fadiga tanto muscular, tanto ele sentir um cansaço aqui na face, como pode dar uma fadiga respiratória mesmo. Dele não dá conta, ele tem que parar, às vezes come 5 colheradas, volta para a ventilação mecânica, descansa, retorna para a alimentação. Às vezes pode precisar mesmo de ter uma atenção em relação a isso. É importante os pacientes entenderem, né, Tamara, que o risco desse alimento ir para o lugar errado, o que a gente chama de broncoaspirar, é acabar fazendo uma pneumonia. Né? A pneumonia mais comum nos pacientes de ELA é a pneumonia por broncoaspiração, né? Que é causado por saliva ou alimento que vão para o pulmão. Né? E normalmente isso vem por conta de uma disfagia mais severa. Né? Exatamente. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Porque pra gente é muito melhor que a gente possa prevenir essa broncoaspiração do que depois nós tratarmos ela, né? Exatamente. Outra coisa, né? Além dessa pressão subglótica, ou seja, essa pressão na laringe, que é muito importante para a proteção da via respiratória, outra questão muito importante para a proteção da via respiratória é a tosse. A tosse é um mecanismo protetivo e é um mecanismo protetivo de segurança mesmo. É aquilo que eu falei, na hora que a gente tosse é porque o alimento bateu na portinha errada já. Se ele não desceu, né? Se ele não bateu e entrou, ele pode estar... É um mecanismo de tentar expulsar. E a gente sabe, né, que o pico de fluxo de tosse, ele é reduzido nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. O paciente tem menos força para tossir. E ele não consegue limpar, expulsar esse corpo estranho que está entrando na via respiratória. Né? Dentro do pulmão, só pode ter ar. Não pode ter saliva, não pode ter secreção, não pode, muito menos comida. Por isso é que quando a gente tá, às vezes, com um quadro viral, pode ser uma gripe, que a gente fica mais secretivo, fica toda hora tossindo e pondo para fora, é por isso. O pulmão quer pôr para fora. Ali dentro não tem que ter nem catarro. Por isso que quando a gente está secretivo, fica aquela tosse insistindo e que incomoda tanto, né? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios, né? O que é a fonoterapia para esses pacientes? De uma forma geral, a gente dá preferência
para os exercícios que a gente chama de miofuncionais. Então, são os exercícios que mexem, movimentam esses músculos, mas com uma intenção de função, né? Tá pensando aí nas funções: fala, voz, deglutição e respiração. A gente tem que considerar muito a questão da fadiga, né? É aquilo que a gente fala, o paciente não pode cansar. Porque a partir do momento que ele já começa a fadigar, todo o benefício que eu tinha com aquele exercício, eu começo a perdê-lo. Claro. Né? Então, é outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Essa fadiga, ela pode ser tanto respiratória, fiz exercício, cansei, preciso descansar. Ou pode ser muscular, não, aqui cansou. Ou às vezes, gente, até uma fadiga cognitiva, cansa. Ter que pensar em tanto exercício, em tanta coisa. Então, a gente tem que respeitar e pensar até nesse lado também. Por isso, né, que a gente tem que respeitar muito o tempo do paciente. É o paciente que vai dizer pra gente como que a gente vai proceder com esses exercícios. Eu não tenho como virar e falar assim, põe sempre 10 exercícios, 10 séries. A gente brinca que 10 parece que é um número mágico. Todo mundo vai passar exercício. Faz 10 vezes. Não, nem olha. Na verdade, cada pessoa apresenta a sua fadiga. Eu posso fazer um exercício, sei lá, uma protrusão de língua. Colocar a língua para fora e para dentro. Posso fazer isso 10 vezes e não me cansar. O Jorge pode fazer 5 e cansar. Então, na verdade, o que vai dizer pra gente qual que é a sequência, quanto que vai ser essa série, onde que o paciente fadiga, é o próprio paciente. Então, qual que é uma dica boa para o fonoaudiólogo ver o tanto que o paciente fadiga? Observa ele fazendo exercício. Pergunta para ele, cansou? Ou então você vai observando fazendo movimento. Quando aquilo ali já teve uma perda funcional, o movimento já não tem mais tanta extensão, a mobilidade diminuiu, você viu que o paciente começou a fascicular demais, aquilo ali já é um indício pra gente de qual que é o limite, né, para esse exercício. A gente costuma dar preferência para os exercícios isotônicos, então a gente não recomenda muito uma isometria, e principalmente não colocar nem carga nem contra-resistência. Então, são os movimentos que eles têm funcionalidade. Aí, vou dar um exemplo aqui de um exercício. Ao invés de eu pensar num bico que segura ou que faz uma resistência contra o lábio, contra o dedo, eu vou fazer um bico e um sorriso. Um bico e um sorriso. É uma coisa funcional, né? Um exercício que ele está presente para a fala, o próprio sorriso, né? Assim, tem um motivo funcional para a gente estar fazendo ele. E principalmente séries curtas, né? Respeitando essa questão da fadiga que a gente falou, dando um tempo de descanso entre um exercício e outro, né? E recrutando grupos musculares distintos. O que isso quer dizer? Eu não vou fazer 5 exercícios para a língua seguidos. Eu vou fazer um exercício para o lábio, descansa. Aí eu faço um para a língua, descansa. Eu faço um para a bochecha, descansa. Eu faço um para a mímica facial, porque é um ponto muito importante para lembrar que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar as nossas expressões. Porque o que faz com que a gente movimente, faça caras e bocas, é a mímica facial. A gente tem que trabalhar isso, porque senão o paciente vai perdendo isso ao longo. Por serem grupos musculares, eles vão sofrer, né, os efeitos progressivos da doença. Mas quanto mais funcionalidade a gente der para essa musculatura, mais tempo a gente ganha nisso aí, né? Então, eu fiz um exercício para a face, aí eu venho para um exercício vocal, aí eu volto para um exercício de lábio, volto para um exercício de língua. Então, assim, recrutar grupos musculares distintos. Não usar a mesma musculatura para muitos exercícios seguidos. Coisas, aí eu vou falar assim um pouquinho do que a gente já sabe que é contraindicado. A eletroestimulação, porque a eletroestimulação é o quê? Uma eletroestimulação... Foi a primeira pergunta que apareceu. Então já está respondendo. Eletroestimulação deve ser feita ou não? Pois é, não deve, gente. Por quê?
O nome mesmo dessa terapia, né, da eletro, é eletroestimulação neuromuscular. Então, a gente vai lá na junção entre o nervo e o músculo. Quando a gente está recrutando, às vezes, um pontinho desse que junta o nervo no músculo, ele nerva assim, ó, várias fibrinhas musculares. Naquilo que eu mando aquele estímulo de contração, eu não sei dizer para vocês que ponto dessa contração que ele faz é suficiente para levar o paciente à fadiga, quantas fibras musculares ele está recrutando. Eu não consigo dizer isso. Então, se o nosso pensamento é economia de energia, a gente está economizando energia, a gente não quer que esse paciente fadigue, a gente não quer que esse paciente estresse esse músculo, eu não sei, sabe? A gente não sabe precisar se isso vai ser um motivo de estresse para essa musculatura. Então, gente, enquanto isso ainda está sendo pesquisado mais a fundo, eu recomendo que não use, porque ele pode ser prejudicial, sim. As bandagens, elas, né, aqueles tapes, né, são indicadas, mas mesmo assim tem que se tomar cuidado com a tensão, porque dependendo da força, né, que você coloca ali para recrutar essa musculatura, você pode estar puxando demais, tensionando demais, e isso, querendo ou não, pode levar o paciente à fadiga. Então, é uma coisa assim muito específica, né? Cada paciente é que vai ter o seu ponto. Então, quando utilizar as bandagens, tomar esse cuidado com a tensão que coloca na musculatura. E o que é muito indicado? O que é muito indicado? Ele está presente, a gente não podia ficar sem ele, ele está aqui. É o muito indicado. Por quê, gente? Vamos pensar por que a fono também utiliza o ambu. Vamos entender isso aí um pouquinho melhor. Para a gente entender isso, eu preciso explicar um pouquinho sobre a dinâmica da produção vocal. Como que a gente produz a voz? O ar entra para os pulmões e quando o ar sai, ele vibra as cordas vocais. Então, nós falamos com o ar expirado dos pulmões, ou seja, o ar que está saindo dos pulmões é que atinge a laringe, vibra as pregas vocais, que produzem um som que é articulado pela boca, né? Pelo céu da boca, pelos dentes, pela língua, pelas bochechas, né? Então, é isso que a gente chama de fonoarticulação. Vamos pensar agora no nosso pacientinho, nos nossos amigos com esclerose lateral amiotrófica. Se ele tem uma inspiração muito curta, que não é capaz de fazer com que expanda os pulmões de uma forma suficiente, então se ele não consegue puxar aquele ar que enche o pulmão todo, quer dizer que se entra pouco ar, vai sair pouco ar. Se sai pouco ar, eu tenho pouca pressão, pouca vibração nas pregas vocais. Então, de que adianta eu preparar aquela fonoterapia linda, cheio de exercícios para trabalhar a coaptação glótica, ou seja, fazer com que a prega vocal encontre uma com a outra, elevar a laringe, que vai ser bom para deglutição, que vai ser bom para proteção da via respiratória, para pedir o paciente fazer um sendo que ele não tem volume, não tem fluxo de ar passando no pulmão para fazer com que ele faça esse som. Então, o que eu preciso? De uma fonte que jogue esse ar no pulmão. É o ambu. Então, na verdade, ele vai estar tendo todos aqueles benefícios que os nossos colegas da fisioterapia nos falam, em questão de expansão pulmonar, né, de complacência e tudo. Mas, na verdade, quando nós na fono a gente está utilizando, a gente está se beneficiando de uma questão secundária. É um ganho secundário que a gente aproveita. Porque ao invés de eu estar utilizando, né, fiz um ambu, tuço, ou então solta aquele ar, eu aproveito ele fazendo os exercícios. E aí, então, assim, não tem um exercício específico para eu falar para vocês, porque eu preciso de saber qual é a necessidade de cada paciente. Então, tem paciente que eu preciso de fazer exercício para vibrar a corda vocal, tem outros que eu preciso de fazer exercício para elevar e abaixar,
Tem outros pacientes que eu vou precisar do exercício, na verdade, para eu fazer vou precisar do fluxo de ar para eu fazer um exercício para a base da língua ou para o céu da boca. Então, não sei te dizer para vocês assim um exercício específico, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar o porquê do ambu. Mas se tiver qualquer dúvida, a gente explica mais um pouquinho. Vamos para as perguntas? Vamos. Antes eu queria só de novo dar um recado para o pessoal que está agora, que dia 19 de agosto acontece aqui em São Paulo o primeiro mutirão de atendimento dos pacientes da Procura da Ela. Vão estar presentes aqui em São Paulo uma grande parte do pessoal do ambulatório da neuromuscular da Unifesp, né? Vai estar Simone, vai estar o Eduardo Vital, vai estar a Cristina Salvione, vai estar a Persília, enfim, vai ter bastante gente, vai ter todas as especialidades, fisiomotora, fisiorrespiratória, fono, nutri, TO, vai ter psicologia, médico pneumologista, eu estou esquecendo de alguma coisa, mas enfim. A equipe multidisciplinar vai estar inteira. Vai estar inteira. Além do pessoal de São Paulo, vai ter Tiago, Alessandra Dorsa, lá de Goiânia, vai ter Tamara, Jennifer e Dr. Mauro Vidigal, lá de Belo Horizonte. Enfim, gente, é só pessoal top que vai estar aqui para atender vocês. Quem tiver interesse de participar, é uma bela oportunidade, tá? Não deixem de se inscrever. As inscrições estão disponíveis num formulário que se encontra na homepage, na capa do nosso site, www.procuradaela.org.br. Nós temos um limite de pessoas, porque cada atendimento, para vocês terem uma ideia, só a fisiorrespiratória, por exemplo, leva mais de 1 hora para fazer cada atendimento. A fono leva 1 hora também, enfim. Todos são atendimentos super personalizados, é um primeiro atendimento de cada paciente. As consultas são demoradas, são individuais, então é uma coisa bem, muito bacana, muito bem elaborada. Então, não percam essa chance, façam as inscrições de vocês, tá? E os profissionais vão fazer uma seleção, as inscrições vão ser só até o dia 10, e no dia 13 nós vamos entrar em contato com as pessoas para avisar quem foi selecionado e quem não foi, tá bom? Então é isso, e agora vamos começar a responder as perguntas que foram feitas aí pelo pessoal. Ótimo. Agora eu também tô com uma coisa para poder falar que eu lembrei. E quando parar a fonoterapia? Gente, sinceramente, eu acho que não existe isso assim de parar. Eu acho que a fono sempre pode contribuir para o paciente. Lembra que eu falei que a gente tinha que estar bem desde do começo, desde o diagnóstico? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente em todas as etapas. Então, mesmo quando o paciente faz gastrostomia, mesmo quando o paciente faz traqueostomia, ele precisa de continuar acompanhamento fonoaudiológico. Talvez não tão intenso como foi em outras etapas, mas nem que seja assim um acompanhamento, um gerenciamento, isso tem que existir. Porque mesmo às vezes, quando o paciente está impedido de alimentar por boca, de ter sua nutrição por via oral, às vezes ele ainda precisa de ter, às vezes não, sempre, ele precisa de ter um acompanhamento fonoaudiológico porque ele precisa de continuar engolindo a saliva. Não se esqueçam daquilo, o que eu não uso, eu perco. Então, se eu deixo esse paciente parado, só acumulando saliva na boca, não estimulando a deglutição, mesmo que ela não seja eficaz, mesmo que ela seja fraca, eu preciso de estimular que essa função vital permaneça. Tá. Eu vou lendo aqui alguns comentários para você. Alguns são constatações, outras são perguntas, outros são pedidos. E você vai vendo como é que você responde. A Débora Hernandes Figueira falou que o pai dela realmente cansa muito quando se alimenta. Depois... Então, uma estratégia que pode fazer com que o paciente descanse.
Então, ao invés da gente fazer ali que ele coma um pratinho inteiro, por que a gente não divide essa alimentação em dois? Ele come metade da alimentação, descansa, recupera o fôlego, volta para a ventilação, pode ser o caso também, e aí daqui a pouquinho ele vai lá e termina de se alimentar do resto. Por quê, gente? Semana que vem a gente vai ter a da nutrição. É gasto energético. Se eu fizer com que o paciente se canse demais para se alimentar, o que ele estava ganhando de calorias ali, ele perde na própria questão da alimentação. Porque cansou ele tanto que eu perdi a energia toda daquela refeição. Tá. Depois eu tenho uma pergunta da Valéria Morales. Está falando que o irmão dela não quer fazer mais fono porque ele é traqueostomizado e tem gastrostomia. Seria bom ele continuar? Sim, acabei de falar. É muito importante. Precisa de manter essa funcionalidade. Tá. A Patrícia Brandão está dizendo que ela precisa aprender a usar o ambu com a mãe dela. A Márcia Albuquerque, no caso dela, bubar, quando o paciente já não fala mais, qual a importância da manutenção da fonoterapia? É essa que eu falei, o ganho funcional. Manter o paciente o mais funcional possível. Às vezes eu não vou querer assim a perfeição, a gente não vai exigir, né, desse paciente tanto, mas que ele continue mantendo essa musculatura sendo utilizada, né, não deixá-la cair em desuso. A Amanda Moreira está perguntando como treinar a fala quando o paciente estiver ventilando com BiPAP, máscara nasal, sem haver escape de ar pela boca. Querendo ou não, o ar ele pode escapar pela boca. A gente tem como coordenar a respiração com as funções de deglutição e fala, né? E a vocalização com o paciente na ventilação mecânica. Isso é perfeitamente possível, né? Então, a gente tem como sim fazer... Aí entra também aquele trabalho em conjunto com a fisioterapia. Né, a hora que o fonoaudiólogo recorre ao fisioterapeuta, perguntando para ele sobre o modo ventilatório. Será que aquele modo ventilatório ele é o ideal para a parte fonoaudiológica? O que a gente pode conseguir adequar juntos para que o paciente consiga fazer a sua função em seu maior potencial? Né? Então, esse trabalho em conjunto, ele se faz muito importante nesse momento para a gente conseguir fazer com que o paciente tenha funcionalidade mesmo na ventilação mecânica. Trocando interface, né? Tendo modos secundários, às vezes se for um ventilador que permita, tipo Trilogy, a gente pode conversar, fica uma configuração e outra determinada para os horários de alimentação ou para o momento de fala, alguma coisa assim. Né? É o intercâmbio entre as disciplinas. A Mirelle, fono lá de Curitiba, está dizendo que o trabalho de vocês é essencial, que ela vê, Tamara, que faltam fonoaudiólogos com experiência e preocupação, que vocês dedicam muito estudo e pesquisa para melhorar o atendimento, que você é um exemplo para a profissão. Parabéns pela explicação, que é uma delícia ouvir você falar. Obrigada. A Vivi... Não, está falando aqui, está falando com a Patrícia. A Ana Villani está dizendo que o esposo dela treme muito o queixo. Se isso também é da ela. Pode ser, né? Uma fraqueza aí da mandíbula como um todo, né? Às vezes, na verdade, pode ser um espasmo, ou até mesmo uma fasciculação, né? Então, é importante o quê? Dar funcionalidade, fazer os exercícios, alongar, estimular. Tá. A Andréia, ela é a esposa do Rogério, e está dizendo que o Rogério tem todos esses sintomas que você comentou, mas que ele não aceita fazer a GTT. E que às vezes ela acha que talvez, está até perguntando, se pode ser que ele gaste até mais calorias para comer do que os alimentos fornecem. Sim, é exatamente isso que acontece. Mesmo, né? Mas assim, é uma decisão dele, né? Não é a melhor, né? A gente tem que admitir que realmente não é a melhor, mas o que então a gente tem que fazer? Mais uma vez é necessário o fonoaudiólogo. Para quê? Para adequar e potencializar o máximo possível, tentando diminuir da melhor maneira possível os riscos de broncoaspiração.
Seria muito bom se o Rogério pudesse vir para esse mutirão, viu? É, Ideia, seria muito legal, tá? Que dificuldade para ver. Meu querido Enilton, meu grande amigo, está aí. A Patrícia está dizendo que a fono dela não tem especialidade em ela, mas qualquer dúvida, fala para ela entrar em contato conosco, com a Tamara. Pode me chamar em box. Às vezes demora um pouquinho para eu conseguir responder, porque tem hora que fica muita gente, mas, gente, eu respondo, pode mandar. Eu estou aqui para auxiliar no que puder. A Cláudia está dizendo que conseguiu pegar o espessante no SUS, que ela está muito contente. A Andréia, novamente do Rogério, está perguntando se pode bater no liquidificador se perde os nutrientes. A gente vai ter a palestra da Nutri na semana que vem. Mas pelo nosso trabalho em conjunto, a gente sabe que sim. Que tudo que eu processo demais, eu perco na questão de nutrientes. Por isso é que é importante um acompanhamento multidisciplinar. Eu estou falando aqui sozinha, mas quando eu mexo numa consistência, eu não faço isso sozinha. Eu faço isso com o auxílio de uma nutricionista, porque aí ela vai ver se aquilo que eu preciso de consistência é suficiente para manter o paciente bem do ponto de vista nutricional. Né? Como a Jennifer gosta muito de falar, deglutir é diferente de nutrir. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. A Ana Paula Raimundo está dizendo que nós, fonos, estamos sempre prontos a ajudar em todas as fases e manter principalmente uma qualidade de vida excelente. A Débora diz, meu pai tem GTT desde outubro e nós fazemos comida e batemos o liquidificador. Ele não usa GTT. Se alimenta de pastoso, né? E a Andréia está dizendo que o Rogério também faz isso. Dieta mais pastosa. E aí o pastoso a gente tem que ver também, viu, gente? Porque existem graus de pastoso. Existe um pastoso fino, existe um pastoso mel, existe um pastoso pudim, né? Então, por isso que precisa de uma fono. Não é simplesmente eu falar assim, dá dieta pastosa. Qual o grau de pastoso? Um pastoso pouco espessado ou muito espessado? Né? Sâmia, eu não sou médico, né? Eu já falei, mas precisa ver se o aparelho que seu irmão está usando está correto, se os parâmetros às vezes mudam, né? Se os parâmetros estão normais, às vezes não estão mais normais para o que ele precisa hoje, né? Então seria legal, depois a gente pode conversar em box, eu posso te passar para uma fisiorrespiratória ou para um pneumologista, né? Se você for de São Paulo, seria bom ver se tem possibilidade dele ir no mutirão, se ele for próximo, porque lá vai ter tanto médico pneumologista quanto fisiorrespiratório. Aí seria o caso de avaliar porque essa falta de ar, mesmo ele estando com os parâmetros corretos, com traqueostomia, tá? É isso. Jair, grande abraço. Cláudia, pode pedir para a fono entrar em contato com a Tamara, sim, tá? Sem problema nenhum. A Vivi já tinha respondido. Como definir o limite? A Daniela Ranucci está perguntando. Como definir o limite entre manter ao máximo o uso das funções e a fadiga? Vai ser, então, aquilo. É muito pontual, né? O paciente que vai mostrar isso pra gente. Né? Num exercício, em que momento ele se fadiga. Né? E aí a gente vai perceber. Não necessariamente ele vai falar, cansei. Às vezes ele vai demonstrar com um decréscimo da função. Então eu estou pedindo lá para ele fazer uma movimentação. Aí daqui a pouco perdeu amplitude, perdeu força. A gente já vê que ali é um ponto de fadiga para ele. E aí, por exemplo, se eu vi que com 8 repetições ele fadiga, eu não faço até o 8. Na verdade, eu faço até o 5, eu faço até o 6. Eu paro antes da fadiga e não paro na fadiga. É isso aí. Andréia, de novo, o Rogério teve uma broncoaspiração há 2 semanas. Este é o grande risco dele não fazer a GTT. Seria o caso de conversar com ele, explicar os riscos, explicar que fazer gastrostomia não significa ele parar de se alimentar por boca, mas aos poucos dele fazer uma migração, de comer as coisas mais
dele parar de perder peso, dele se alimentar melhor pela gastro, e algumas coisas que ele gosta, que tenham sabor, que sejam de uma consistência mais favorável, ele continuar se alimentando pela boca, né? E evitar essas broncoaspirações, as pneumonias por broncoaspirações, porque isso uma hora complica, acaba tendo que entubar, e a hora que ele menos espera está tracostomizado. Às vezes precocemente. Precocemente, exatamente. Então, uma GTT não é o fim do mundo, tenha certeza disso. Gente, olha, muito importante falar isso. Não é porque colocou uma sonda nasentérica, não é porque colocou uma gastro que acabou, nunca mais pode engolir. Não. Na verdade, a gente vai adequar. Porque, na verdade, a gente não tem que fazer gastrostomia só quando o paciente não tem mais condições de se alimentar por boca. Na verdade, a gente coloca ele quando ele está com a possibilidade de entrar em risco nutricional. Então, essa gastrostomia ela tem sido cada vez mais precoce, porque é aquela bolinha de neve. Eu começo a perder peso, eu começo a perder músculo, eu perco função, eu fico mais debilitado. Então, gente, colocar a gastro não é um fim do mundo, né? Às vezes é colocar a gastro e ter uma parte, a nutrição mesmo, garantida pela via interal, pela gastrostomia, e o resto da nutrição pela boca, para prazer alimentar, né? É uma coisa muito importante da gente pensar nisso mesmo, o prazer de se alimentar. Lúcia, respondendo sua pergunta, Lúcia Vasconcelos, sim, deve procurar uma fono mesmo você não engasgando, nem que seja para ela fazer uma avaliação. Se ela achar que você não tem necessidade de acompanhamento, é ela que vai te dispensar, mas deve procurá-la sim. A Rocha Forte está perguntando qual a temperatura ideal dos alimentos para oferecer aos pacientes. A gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque às vezes o cuidador, na hora de oferecer, não observa isso, né? Pode estar um alimento às vezes muito quente, que pode queimar a cavidade oral do paciente, mas na verdade, para facilitar assim a deglutição, uma temperatura mesmo é bom. Gelado ou então mais quentinho mesmo, porque o paciente com ela, ele não tem alteração sensitiva, ele não tem alteração da sensibilidade. Não, é uma outra via. Mas, por outro lado, a partir do momento que eu aumento o estímulo sensitivo, o estímulo sensorial, eu posso acabar conseguindo aumentar a resposta motora. Então, pode auxiliar sim. Tanto é que na fono a gente costuma utilizar muito o recurso do gelado e do azedo para fazer a estimulação da deglutição. Tá. Sônia Regina, Eliane Ortega, você pode convidá-la para o grupo e você tem que ser uma amiga sua para você convidar. Eu não posso convidá-la porque não é minha amiga. E se ela me pedir amizade, eu aceito. Tá? E no grupo nós aprovamos qualquer pessoa. Tá bom? A Cláudia Machado está dizendo que minha mãe quase não consegue tossir mais. Reclama que tem uma secreção grossa tampando a garganta. Será que já deveria usar o aparelho de tosse? Com o ambu ela não consegue tossir. Será que eu não sei fazer com o ambu? Cláudia, eu acho que realmente aí você precisa aprender a manipular o ambu, porque a sua mãe ainda nem usa o BIPAP. Eu acredito que ela não tenha necessidade do Coffee Assist ainda. Né, Tamara? O Coffee é uma fase um pouco mais avançada, né? Ela está começando, vai começar a usar o BIPAP agora. Às vezes até nisso mesmo, até às vezes o próprio uso da ventilação não invasiva vai auxiliar um pouquinho nisso, né? Tentar melhorar um pouco a parte do ambu e fazer estimulação mesmo, porque é essa sensação, né, do corpo estranho ali, da saliva parada na garganta, aumentar a hidratação para deixar essa saliva mais fluida, mais fácil para poder engolir, né? Ô, Cláudia, depois me chama em box que eu converso com você e a gente vê isso aí melhor, tá bom? A Daniela diz, Cláudia, também acho que não sei fazer ambu para tossir. Tem algumas manobras específicas e, se não me engano, a gente tem alguma coisa a respeito. A Daniela está agradecendo a explicação. A Silvane está dizendo que respeitar o paciente é fundamental no tempo dele.
A Patrícia está dizendo, minha mãe adora sorrir, mas não consegue fazer bico. Porque aí vai ficando uma dificuldade do músculo. Mas, gente, é importante manter. Isso Né? Mesmo que ela faça um biquinho que não é um bico, faz, estimula, porque se ficar parado, aí é que a gente perde mais rápido. A Sâmia está dizendo, pode-se usar o ambu em paciente de traqueostomia quando ele está sentindo que tem catarro preso e está com incômodo, ou seja, dando falta de ar? Os nossos amigos fisioterapeutas falam que sim. Sim, deve, tem que usar o ambu. Paciente com traqueostomia normalmente faz exercício com ambu 3 vezes por dia, tá, Sâmia? Patrícia está dizendo que você é ótima explicação, que está aprendendo muito. A Érica está perguntando se esse vídeo vai ser postado na página. Vai ficar no grupo. Depois a gente vai até tentar postar no YouTube. Vamos tentar. A Ana está falando que é muito bom, parabéns. A Silvânia está dizendo que você está perfeita. A Luana também. A Valéria está perguntando se travou. Patrícia, a Guta está agradecendo, a Mirelle está dizendo que ama o ambu. Margarete, excelente explicação, meu marido já passou por esta fase, agora já não possui movimento nenhum, porém continua a fazer fono 2 vezes na semana. Quanto ao ambu, ele não vive sem ele, é o amor da vida dele. Ótimo, isso mesmo, é isso mesmo que tem que ser, que ó, da tem nossa também, mesmo. Ó, tá aqui. É isso aí. A Raquelice está dizendo que está excelente. Beijo, Raquelice. A Arli também. Na Arli também. A Silvane está dizendo, o ambu já fez minha irmã voltar à vida, gratidão ao ambu. Beleza. Quantas vezes podemos usar em 24 horas o ambu? A Cristina Aparecida Calderaro está perguntando. Toda vez que precisar. Mas o bom mesmo é fazer o exercício 3 a 4 vezes por dia. 3 a 4 séries, né? É isso. Repetir. Isso mesmo, repetir. Manhã, tarde e noite, pelo menos, Cris. A Patrícia está dizendo, não estou sabendo fazer, fica saindo ar. Patrícia, a gente tem vários vídeos no site, no canal do YouTube, ensinando a usar o ambu. Dá uma assistidinha nesses vídeos que vai te ajudar, tá bom? Mirelle, nada de respiron, por favor. É aquilo que eu falei, gente. Se eu não tenho um fluxo inspiratório, como é que eu vou querer que o paciente faça isso? Porque o respiron, o que ele é? Ele, ó, o que ele vai conseguir? Ele não tem musculatura para conseguir puxar esse ar. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é um exercício que jogue o ar lá dentro para ele. E quem faz isso? O ambu. É isso mesmo. Peraí, aqui a Edna está respondendo para a Cristina que não existe quantidade certa, o paciente precisa de ambu, faça ambu. A Mirelle está dizendo, ainda vejo fono mandando o paciente usar respiron. Você acredita nisso? Acredito. Infelizmente a gente acredita, Mirelle. Tá certo que às vezes até, gente, na fono a gente utiliza o inspiron invertido. Né? Porque o mais interessante para a gente pensando nesse tipo de exercício seria ele invertido. Mas não é para o público de esclerose lateral amiotrófica. Isso é para outro tipo de paciente. Neurológico que seja, mas outro tipo. Não é o paciente neuromuscular. A Brandão está falando que ela está torcendo para a mãe dela ser a escolhida, ser uma das selecionadas no mutirão. Nós também. A Débora está agradecendo tudo que a gente faz pelos pacientes. A Letícia Roça está dizendo, a fono que meu pai vai, quer que ele use o respiron. Letícia, não use, tá? Muda de fono. Você já sabe explicar por quê, né? Você já sabe falar para ela, conversa com ela, explica isso Andrade que a gente falou. Tá dizendo também, torcendo para a mãe dela ser escolhida no mutirão. Muito bom. Explica lá, gente. E se tiver qualquer dúvida, pede aos colegas para me procurarem. A gente conversa junto, a gente vai trocando experiências e aí a gente consegue fazer o melhor. A Lúcia Vasconcelos está dizendo que mora em Fortaleza, infelizmente, para vir a São Paulo é muito complicado. A Edna está perguntando, Tamara, quais são os exercícios que posso fazer com meu irmão, que é paciente acamado, com tráqueo e gastro, que mexe pouco a boca? Aí, nesse tipo de paciente, já são exercícios mais passivos.
Ou seja, a gente precisa de auxiliar. Então, a gente é que alonga, a gente é que faz. Mas aí, realmente, eu precisaria de um profissional que conhecesse o paciente, ou até mesmo ver esse paciente para conseguir passar um exercício específico. Mas é interessante, mesmo assim, ter um fonoaudiólogo para fazer essa estimulação passiva. A Edna Helene de Toffoli Barbosa falou, também estou na torcida, Guta. A Adriana Lista falou que já inscreveu a mãe, torcendo para que ela seja escolhida. A Mirelle falou, Tamara, tô indo aí te ajudar. Vem! Muito bom. Cláudia, a Jennifer mandou palminhas. Júnior Magrani, grande abraço para você. A Ana Paula Oliveira Raimundo falou, também tô indo aí, time da Fono. Boa! Bela iniciativa, Ana Cláudia, querida, beijo. Rosângela, gratidão. Isso aí, Edna, Naguta, Mirelle, Fono não para não. Perfeito, Tamara, existe a comunicação. É, gente, porque aqui a gente está dando um enfoque na disfagia, porque é o que a gente sabe que tem mais perguntas. Mas tem a parte também da comunicação, né? A comunicação suplementar ou alternativa, né? A doutora Adriana Leicoda, ela costuma falar que é permitido ao paciente que perca sua fala, mas é inadmissível que ele perca a comunicação. E isso é verdade. Ele pode ter perdido a capacidade de fonoarticular, mas ele ainda tem direito à comunicação. É isso mesmo. Suzy, se você não está conseguindo ver o vídeo, não se preocupe, que daqui a pouco ele vai estar no site, no YouTube, você vai poder assistir. Doutora Carolina está perguntando se existe um volume máximo de alimento pastoso, o qual pode ser oferecido com segurança ao paciente gastrostomizado e com engasgos leves sem aspiração. Aí, na verdade, para isso, a gente vai precisar do auxílio da nutrição, porque a gente tem que fazer um cálculo do que vai ser ingerido por boca e o que vai ser ofertado pela gastrostomia, porque realmente não pode ser uma coisa muito livre, porque o paciente pode ter distensão de abdômen, ele pode vomitar, né? E aí o vômito acaba deixando ele em risco de broncoaspirar. Então, isso pode ser muito específico, né? Depende da necessidade calórica desse paciente, de como que vai ser infundida essa dieta interal. Então, precisa do auxílio da nutrição para a gente poder falar isso daí, né? E quanto aos engasgos leves, alguma coisa também tem que ser feita em relação a isso. Pode ser uma manobra, pode ser uma adequação da consistência, né? A próxima pergunta é da Cristina Aparecida Calderaro, mas quem tem que responder acho que não somos nós, é mais que o Eduardo Vital, que entrou em seguida da pergunta dela. Se ele tiver ainda aí, era bom ele responder. Se na madrugada o oxímetro marca 88,90, é bom usar ambu? Eu acredito que sim, mas essa pergunta é mais para um fisioterapeuta. Se o paciente estiver acordado, Cris, é bom usar ambu. Né? A pergunta é se der essa saturação com ele dormindo, né? Eu acho que a preocupação maior seria essa. Ô Du, se você estiver aí... Manifeste-se. Manifeste-se. A Libiane está dizendo, parabéns, doutora Tamara, fantástica sua explicação, parabéns à procura. A Andréia está dizendo, está agradecendo você, está dizendo que já faz 1 ano que a Fono pediu a GTT para o Roger. A Adriana está dizendo que minha mãe tem tido tosse durante a noite e isso faz com que ela machuque a língua e dificulta a alimentação durante o dia. Há algo que podemos fazer? Tem que ver qual que é o motivo dessa tosse. Pode ser tanto um acúmulo de secreção na via respiratória e aí ela vai tossindo como um intuito de tentar tirar, né? Uma tentativa de tentar tirar esse alimento, essa secreção. Ou pode ser também a própria saliva que está fazendo com que ela engasgue, né? Então, teria que avaliar mesmo. Tá. A Guta Andrade está dizendo que mora no interior de São Paulo, mas mesmo na cidade vizinha, que é grande, não temos especialistas como vocês. Precisamos de socorro. Guta, realmente especialista mesmo em ela, tá difícil no Brasil inteiro, viu?
interior de São Paulo, são raros lugares que você vai encontrar. Ana Villani. A Ângela Santos está perguntando, a fisioterapeuta tem que ser a Cabate. Deve ter algum errado. erro de digitar, Ângela. Vamos ver se você consegue perguntar de novo, tá bom? A Andréia está dizendo que a Nutri disse que tem que ser pastoso, que quando vira a colher o alimento solte e não fique grudado. Ah, tá. Então aí, na verdade, essa daí já é uma consistência de pudim. É o pastoso extremamente espessado, né? Isso é a viscosidade dele. Quando o alimento a gente vira e ele cai em bloco, aí é o que a gente chama dessa consistência. É um pastoso bem consistente mesmo. Mas tem que tomar cuidado, porque não é para todo mundo, como eu disse. Para alguns pacientes pode ser bom, como para outros pode ser ruim, porque pode favorecer mais de ter estase, né? Não sei. Desse alimento ficar mais parado na garganta. Nosso querido Jaime Ferrari está perguntando se existe algum exercício para diminuir a salivação. Exercício não, né? Vão ser mesmo as medicações, mas para auxiliar, né, tem que ser o que estimula a deglutição, né? Mesmo que seja de saliva. Tá. Doutora Carolina está perguntando como vamos capacitar os colegas do interior. Os mutirões serão regionais? Vamos convidar as universidades a participar? Eu respondi sim. Cristina já respondeu todas as perguntas? Da Carolina responde. Tá. A Débora está agradecendo, a admiração por nós, a Sâmia agradecendo. A Débora Delposo Martins, trocaram a fono no meu marido e gostaria de saber que tipo de exercícios podem ser feitos e se o uso de bandagens são eficazes na ELA. É o que a gente já falou, né? Já respondemos, Débora. Qualquer coisa pode me procurar. Tá. Qualquer coisa, Débora, pode falar em box com a Tamara, tá? Que ela explica mais detalhado para você, tá bom? A Cláudia achou que eu era médico, não sou não, Cláudia. Queria uma fono para atender meu pai em Uberlândia. Daniela Lira. A Adriana Lista está dizendo que se existe algum sinal que devemos observar para sabermos se está ocorrendo broncoaspiração. Sim, os sinais que a gente vai ter de broncoaspiração, então, a tosse, o engasgo, alteração na qualidade da voz, fica aquela voz embargada, aquela voz molhada, que a gente sente que está borbulhando alguma coisa assim. A sensação de corpo estranho, de alguma coisa parada na garganta, uma eventual dificuldade respiratória, sempre relacionada ao momento de alimentação, né? São sinais que a gente observa. Tá. A Patrícia está dizendo que a minha mãe não aceita gastrostomia. A Érica está dizendo que a mãe dela vai fazer a GTT agora, dia 24. Ótimo, boa sorte. A Luana está perguntando se você usa esse artifício. Qual? O problema é que agora eu não sei. Peraí, ela voltou de bebê rendinha. Aquelas rendinhas, né? A gente chama de feeder. Seria quando a gente coloca um alimento naquelas redinhas e vai trabalhando a mastigação, dá para utilizar sim. Faz parte dos exercícios que a gente chama de miofuncionais. É o músculo com uma função. Dá para utilizar sim, porque aí vai ficando um caldinho, a pessoa vai sentindo gosto, né? E vai engolindo. Em alguns casos dá pra gente usar como artifício sim. Tá. A Vanessa Viana está perguntando em qual momento é a hora de se fazer a gastrostomia. Para gastrostomia, a gente tem que observar. Na verdade, é uma decisão multidisciplinar. Participa dessa decisão o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, nutricionista e o médico. O fonoaudiólogo ele vai dizer sobre o grau de disfagia. Então, quando a gente já está atingindo um grau de disfagia, entrando aí no moderado, a gente já considera a questão de uma gastrostomia. O fisioterapeuta, ele se baseia pela capacidade vital forçada, né? Por esse exame.
que ele vai dizer, né, quando está começando a cair a capacidade vital, eles vão fazer essa indicação também. E o nutricionista observando o estado nutricional, né? É importante, né, que essa decisão ela seja tomada o quanto antes, porque muitas vezes, gente, o paciente perde o tempo de fazer essa gastrostomia. Demora tanto para fazer que ele não tem condições de passar pelo procedimento. E o que a gente tem visto na literatura, os estudos, o que tem tudo demonstrado para gente no mundo científico essa decisão da gastro ela tem que ser o quanto mais precoce possível. Antes a gente esperava que ele tivesse dentro de todos os conceitos, perdendo peso, CVF mais baixa, grau de disfagia, mas na verdade hoje a gente já sabe que começou a apresentar um destes, já está na hora de fazer. Doutora Carolina, vamos tentar assim em outubro, a questão da gente sentar e conversar, falar com as profissionais, ver se tem espaço e acho que talvez precise alongar um pouco ou dividir melhor o período para ver se faz em um dia tudo, durante a manhã faz uma coisa, à tarde faz outra, ou se precisa 2 dias, mas é questão de sentar e conversar, tá bom? Valéria, às vezes trava para vocês, aqui para nós eu estou com o celular na mão acompanhando, está indo em ordem, mas... Depois vai estar tudo gravado. Depois vai estar tudo gravadinho aí no grupo e vamos tentar pôr no YouTube também, tá bom? A Adriana Lista, filha da Rosângela, está dizendo: minha mãe está com dificuldade de tomar água, vitamina desce melhor. Qual a melhor forma de manter a hidratação? Talvez ela esteja precisando exatamente do espessante, porque a água é um líquido fino, é um líquido ralo, né? E por que a vitamina vai melhor? Porque ela já está mais pastosa. Então, utilizar um espessante. Vitamina costuma ser ou em consistência de mel ou pudim, né? Como você me deu essa informação, eu já consigo falar. Então, talvez um espessante. Como que eu sei se ele está nessa consistência que eu estou falando? Todo espessante tem na sua lata uma recomendação do fabricante. E aí lá ele fala das consistências. Então, às vezes ele vai falar, para a consistência de néctar ou xarope, você vai utilizar 1 colher medida. Para a consistência de mel, 2. Para a consistência de pudim, 3. Depende. Isso vai variar de acordo com cada fabricante. Mas é só olhar, então, na latinha do espessante, qual que é a quantidade de produto que você precisa para atingir a consistência necessária. A Rose Fornazari está dizendo: eu estou retendo gás carbônico. Tenho que usar o BIPAP e não estou conseguindo. Preciso de ajuda, meus amores. Mais uma vez, a gente precisa da ajuda dos nossos físios. Luaninha, querida, nossa físio super especial, fala aí pra gente. É isso aí, Luana. Ô, Rose, você precisa dizer por que você não está conseguindo usar o BIPAP, né? Se é problema com a máscara, se é a pressão do aparelho, né? Vamos ver, você se inscreveu para o mutirão também, né? Vamos ver se você vai ser selecionada. Seria uma boa você trazer o BIPAP se você vier no dia, para a gente poder, e a sua máscara, para a gente poder acertar isso, tá bom? A Débora está perguntando se o paciente faz uso de Coffee Assist 2 vezes ao dia, se mesmo assim deve fazer ambu. Deve, Débora, deve sim, e deve fazer o coffee 2, 3 vezes por dia e o ambu 3, 4 sessões de 10 ao dia. Hein? Pode ser na mesma hora do coffee, em seguida, né? Um antes do outro. Tá? Doutora Carolina está perguntando: sinais de aspiração e volume máximo do alimento para quem ainda não engasga. Os sinais foram esses que eu falei, Sinais de né? aspiração, acabou de falar. E o volume, na verdade, é o tolerado, o que o paciente não cansa se alimentando, o que ele não tem sensação de empachamento, nem nada. A dona Zita está mandando um abraço, Benito, Ana Paula. A Débora Hernandes está falando para o Benito Hernandes que tento fazer para tossir, mas a tosse não sai forte. Débora, a tosse não sai forte porque o paciente perde mesmo a força de tosse, né? Uhum. Aí são vários mecanismos, né, que faz com que o paciente perca. Pode ser baixo volume inspiratório, então entra pouco ar, eu não tenho ar suficiente para sair.
Pode ser também um problema na musculatura expiratória, ou pode ser um problema no nível glótico. Então, tem vários motivos, né? Ô Guta, não vou nem falar o que você faz com esse Respiron, tá? Dá de presente para fisioterapeuta. A Vivi está perguntando, Tamara, minha flor, minha fono da ACD me ensinou a firmar a língua entre os dentes e engolir a saliva quando dá aquela coceirinha na garganta. Quem ainda conseguir fazer isso é uma boa? Tu indica ou não? Não, isso é uma manobra. Ela chama manobra de tongue holding, que chama ela. Prender a língua entre os dentes e engolir com força. Não é muito fácil, porque eu tenho que recrutar bastante a musculatura faríngea e laríngea para eu conseguir fazer isso, mas é indicado sim, né? Porque é uma manobra para limpeza de recessos. Tá bom. Então, pode fazer, Vivi, pode indicar. Para quem consegue, né? Isso, não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo que vai conseguir. A Márcia Albuquerque está perguntando, e sobre disartria? Disartria é a dificuldade na articulação da fala, né? Isso vai ser secundário à progressão da doença mesmo, né? Os pacientes que tiverem uma ela bulbar, eles vão apresentar disartria primeiro, né? E os pacientes apendiculares, em um dado momento, né? Nessa progressão aí, eles vão apresentar essa dificuldade, né? O que eu falei ali da fonoarticulação. Essa integração entre a voz e todo esse sistema, né, que a gente utiliza para formar a nossa fala. É aquela coisa que o paciente a voz vai ficando um pouco mais pastosa. Isso, mais laboriosa, arrastada, muito complicada, mais difícil, né? Tá. E tem exercício para isso? São os exercícios fonoarticulatórios, né? Que você porque falou. É um sistema integrado. O mesmo sistema que eu uso para falar é o mesmo que eu uso para mastigar, é o mesmo que eu uso para engolir, é o mesmo que eu uso para minha voz. Então, são funções irmãs, né? Tá. E aí, também, quando vai ficando pior, algumas opções, como o Benito está falando aqui, é comunicação alternativa, escrita, sinais, gestual, tudo isso. Beijo, Cris. A Débora está dizendo, se o paciente vomitar, como devo proceder para ele não broncoaspirar? Boa pergunta. Ou colocar esse paciente de lado, ou então elevar ele bem sentado, para que diminua esse risco, né? Nunca deixar um paciente com ânsia de vômito, né? Às vezes a pessoa só está nauseada, só está com aquela sensação ruim. Nunca deixá-lo, então, deitado. Porque deitado ele corre um risco maior de broncoaspirar. Então, ou ficar de lado, ou então bem sentadinho, mais próximo de 90 graus possível. Tá, a Érica está agradecendo, orientar, complicado, cidade pequena, achar profissionais que saibam lidar com a doença. Mas a gente está aí para isso mesmo, para orientar. A Luana está aqui ajudando a Cristina. Muito bom. Ótimo. O Júnior Magrani. Tamara, minha fono usa a língua de sogra como exercício. Pode ser contraindicado se partirmos do princípio do Respiron? Pode. Pode sim. É um movimento contrário ao do Respiron, né? Porque o do Respiron você puxa. O da língua de sogra, sim, a não ser que você faça ele associado ao ambu. Você vai lá, faz o ambu, que te dá um fluxo, e você sopra. Se isso não causar fadiga, né? Tem isso também. Mas assim, na sua respiração normal, aí eu acho que vai, querendo ou não, te cansar. Tá. Então é isso, tá, Júnior? A Luana está falando para Cristina que saturação inferior a 88, 5 minutos de BIPAP, tá? Consecutivos. Aí a melhor pessoa está nos orientando. É isso aí. A Adriana Lista agradecendo, Rosa agradecendo. Aqui, para a Rosa, ela está dizendo, qual a dificuldade do BIPAP? O ideal seria avaliar para saber o que está acontecendo. O BIPAP é muito importante, não desista.
Obrigado. E pergunta do Plácido, o que é ambu? Plácido, aqui ó, ambu é isso aqui ó. Coloca aqui e ele tem um jatinho de ar que vai te fazendo expandir os pulmões. Plácido, depois você fala com a Silvânia que ela pode te mostrar onde tem bastante informação no nosso site, no grupo tem um post chamado Você Sabia, que dá bastante informação básica e ela pode te ajudar marcando você no post, ela ou a Vivi, tá bom? E alguns vídeos, algumas aulas que estão no YouTube também, falando sobre a doença para você não ficar tão perdido. A Helena entra dizendo que Carlos come os alimentos com certa dificuldade, porém à noite ele acorda muito à noite porque saliva demais e pede para limpar. Ele não consegue engolir. Por quê? Se ele come os alimentos, ele consegue comer de tudo. E à noite não consegue engolir a saliva. Por quê? Pode ser, primeiro, porque ela pode estar muito espessa, Tá. né? Ela pode estar muito grossa, então precisa de verificar a questão da hidratação. Às vezes precisa de aumentar, né, a hidratação. Outra coisa também, é aquilo que eu falei, o paciente não tem problema de sensibilidade, mas às vezes quando eu dou um estímulo sensitivo, eu aumento a minha resposta motora. Tá. Então, às vezes, o que pode acontecer? O alimento dá um estímulo e ele consegue fazer um movimento melhor para deglutir, né? Mas aí teria que avaliar. Tá. A Ana Cláudia está dizendo que a mãe dela, quando usa o BIPAP, produz muita salivação que parece uma vitamina. O que você sugere? Aí a gente tem que ver com a equipe médica, né? Se não seria o caso de passar alguma medicação que ajude a controlar essa saliva, aumentar a hidratação para ela não ficar tão seca, né? E essa avaliação mesmo da equipe. Tá. A Maria de Fátima está dizendo, meu filho usa tráqueo e está com infecção respiratória, em uso de antibiótico. Hoje a saturação ficou em 89 e falta de ar depois de aspirar melhorou. Tem a ver com a infecção? Sim. Tem, Maria de Fátima. Produz mais secreção. Quando está com infecção e tráqueo, deveria fazer uso de Coffee Assist. Os parâmetros do ventilador, eu não sei o que ele usa, Maria de Fátima, se ele está usando um PAP ou se ele tem um Trilogy, mas os parâmetros podem ser alterados. Tem que fazer mais ambu. Se tiver um Coffee Assist, melhor ainda. E pode ter mais falta de ar, a saturação pode cair, pelo menos nos 2 primeiros dias, até o antibiótico fazer efeito, tá? E no 3º dia ele tem que melhorar. Não tem que mais ter febre, a secreção tem que ficar mais branquinha. Se não, vai atrás do médico, vai no pronto-socorro, tem que mexer no antibiótico. O ideal seria colher secreção da tráqueo no laboratório para fazer uma cultura da secreção traqueal para saber que bichinho, qual é a bactéria que está com ele, para entrar com o antibiótico correto, tá bom? Continuando. A Viviane Padilha está dizendo, como proceder no caso de distensão abdominal devido a VNI ou do uso do Coffee Assist? Coffee Assist não dá... Depende. Dá? Depende, porque se o paciente, né, tiver alguma obstrução, né, assim, às vezes a corda vocal está mais medializada, impedindo um pouquinho, né, ela está fechando um pouco ali o espaço, precisaria de uma avaliação mesmo multidisciplinar, né? Se o paciente já tiver gastro, às vezes ajuda a abrir um pouquinho a gastro, porque aí o ar realmente sai e alivia um pouco, mas ele precisa de uma avaliação multidisciplinar, da fisioterapia, da fono e da nutrição. Tá. Corrigindo o que eu falei sobre a Luana, eu falei besteira. Eu falei que era para usar o BIPAP por 5 minutos quando tivesse 88% de saturação. Não é nada disso. Ela me corrigiu. Quando você tiver uma saturação de 88% durante 5 minutos consecutivos,
Aí sim você tem indicação para usar o BIPAP durante toda a noite. Obrigado, Luana, entendi errado. Ainda bem que você me corrigiu, porque eu já estava falando besteira aqui. O Arlindo Vaz está perguntando. Às vezes do nada engasgo. Tenho ela familiar. Só exercício resolve. Ou já está na hora do ambu? Já passou da hora. Já passou da hora, Linda. Tem que usar O ambu. ambu, desde o diagnóstico, normalmente já é indicado usar. É bom já começar a se familiarizar com ele, né? É. É importante sim utilizar, né? Esse assim, às vezes engasga do nada, pode ser um pouquinho de saliva, né? Então é bom fazer porque você estimula a musculatura, trabalha com essa pressão subglótica que auxilia na deglutição, então é importante sim o ambu. Me dá um minutinho aqui para eu me achar aqui onde eu tô. Agora eu me perdi um pouquinho, tá? É que vai chegando muita coisa. Vai. Me perdi bastante, pra falar a verdade. O Arlindo, que foi o último. Então, mas eu não estou encontrando nada aqui. Se alguém puder me dar um socorro, ou você falando aí do mutirão de novo. Então, gente, enquanto a gente se acha aqui, vamos lembrar a questão do mutirão até o dia 10, não é? Até o dia 10 a gente vai estar recebendo as inscrições. Então, muito importante, pessoal, procura lá o formulário, se inscreve, porque nós estamos esperando vocês. A Ângela está perguntando o seguinte: se paciente de ela que vomita constantemente, faz parte da doença? Não. Claro que não. A gente tem que verificar, né? Aí seria bom uma avaliação nutricional, porque pode estar sendo aí ofertado um volume muito grande de dieta que faz com que ele acabe vomitando. Tá. Gente, as perguntas se acabaram mesmo. As perguntas terminaram. Eu acho que nós temos todas as perguntas respondidas. Obrigado, doutora Carolina e Mirelle, que nos ajudaram aqui a nos encontrar. E eu acho que agora estão todas as perguntas respondidas. Muito bom. Né? Obrigada, pessoal, pela companhia, por terem vindo aqui participar com a gente. Espero que tenha, né, esclarecido as dúvidas, tá bom? Eu vi ali uma pergunta. Tem posição ideal para passar dieta? Sim. Isso são medidas preventivas à broncoaspiração. O paciente tem que estar sempre sentado. Então, se ele estiver se alimentando por via oral, sentadinho, 90 graus. Se ele tiver por dieta, né, por sonda, ou no nariz, ou a gastrostomia, tem que ser, no mínimo, 45 graus. Né? Então, não pode passar dieta com o paciente com cabeceira baixa. Tem que ser sempre o paciente bem posicionado. É isso aí. Tá? E é isso mesmo. Quem puder vir a São Paulo, dia 19, eu puder se inscrever para ver se é selecionado, tá? Para o nosso mutirão. Vai ser uma coisa muito bacana. E a gente vai ver, dependendo de como for isso, se a gente replica nos outros estados. Vamos tentar fazer isso daqui para frente. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Foi muito legal. Era para ter acabado às 10 horas. Já são 10h30. Ficamos 1h30 no ar e foi muito bacana, tá? Quinta-feira que vem tem Nutrição com a Jennifer Dutra, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite. Boa noite.